Livro do Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo. Porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissesse: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém. Nos diz o versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Amém. Mais uma vez que Deus fale aos nossos corações pela sua palavra. Essa é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Meus irmãos, nosso tema do ano, comunhão, é o que nós temos tratado no domingo à noite. E hoje, para dar uma pequena variadinha, eu queria falar a respeito desse tema à luz de um texto do Antigo Testamento. Quando nós falamos do Novo Testamento, é claro que nós já estamos olhando para uma nova etapa da história da redenção, onde todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus, e assim fica mais fácil identificar os princípios da igreja, os princípios que nós devemos adotar no nosso tempo, na nossa época. E por essa razão, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e em vez de vermos a igreja, nós estamos vendo Israel, uma etnia, um povo separado para poder ser o povo de Deus. O que eu gosto é sempre quando nós fazemos referências a essa parte da Escritura, observar que existe apenas uma história. Existe apenas uma coisa sendo contada a Bíblia toda. E tudo que nós vemos na igreja, nós também vemos aqui no Antigo Testamento, quando Deus estava preparando o seu povo por meio da sua lei para o cumprimento das suas promessas de salvação em Jesus Cristo. Por essa razão, meus irmãos,
Quando nós falamos sobre graça, obviamente isso vem e evoca às nossas mentes a pessoa de Jesus, que é a expressão máxima da graça de Deus. Mas nós também podemos encontrar a palavra graça no Antigo Testamento. E graça é o assunto sobre o qual Moisés e o Senhor estão conversando aqui nessa ocasião. O que é interessante, meus irmãos, é que o versículo 11 nos fala como era essa conversa. O versículo 11 nos diz que quando Deus falava com Moisés, ele falava como qualquer um fala seu amigo. E isso é curioso, porque esse tipo de intimidade com Deus, como nós temos insistido aqui continuamente, não é uma questão sobrenatural, onde nós temos impressões subjetivas de estarmos vendo a face de Deus. Observe, irmãos, a forma que o texto descreve a relação que ele tinha com Moisés, face a face. Eu acho que é exatamente aqui que nós vamos poder identificar os primórdios do tema graça, conforme a Escritura nos conta ao longo da história. No capítulo 33 de Êxodo, que é o texto que nós temos diante de nós, o tema, portanto, é graça. E eu gostaria de fazer uma relação desse tema com o tema que nós estamos tratando aqui, a comunhão. Portanto, hoje nós falaremos sobre a comunhão e a graça. Em que sentidos nós vamos identificar a relação entre esses dois temas? O que nós podemos dizer de início, meus irmãos, é que o capítulo 33 de Êxodo é já algo que caminha para o fim do capítulo, melhor dizendo, do livro do Êxodo. Os irmãos podem perceber que são 40 capítulos no total. Nós estamos no 33 e Moisés, até aquele momento, não tinha descido do monte ainda. Ele tinha descido no capítulo anterior, porque ele percebeu que o povo que já estava ali à espera de Moisés começou a criar um bezerro de ouro. E esse é um dos acontecimentos mais impressionantes da Bíblia, no meu ponto de vista. É uma pena que não seja este o nosso tema essa noite, um dia poderá ser, mas o que é possível dizer a respeito desse bezerro de ouro é um detalhe muito impressionante. Todas as vezes que nós observamos a produção de imagens no Antigo Testamento, imagens de ouro, imagens de madeira, imagens de metal, obviamente nós associamos isso a ídolos. Mas o que eu gostaria de informar aos irmãos nessa hora é que o bezerro de ouro não é propriamente o povo de Israel criando um ídolo novo. Mas o que acontece, se você voltar ali para o capítulo 32, em especial os 10 primeiros versículos, os irmãos vão notar que Moisés subira ao monte do Senhor, ao monte dito Horebe ou Sinai, no capítulo 19, para receber as orientações da lei, e Moisés não tinha descido ainda. E porque Moisés não tinha descido ainda, o povo começou a se inquietar. E o versículo 1 nos fala que o povo percebeu que Moisés não descia, e eles convocaram Arão para dizer o seguinte para ele: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse homem Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E aí Moisés pegou as argolas de ouro das mulheres, dos filhos, das filhas, trouxe até a presença dele e fez uma imagem de um bezerro. E o que é interessante, meus irmãos, é que a própria fala de Arão já deixa claro que eles não estavam criando um ídolo novo naquele momento. O versículo de número 4 nos diz assim: são estes, ó Israel, quer dizer, é Arão apresentando o bezerro de ouro para eles, né? São estes, ó Israel, os teus deuses que fizeram o quê? Que te tiraram da terra do Egito. Então, eles estavam transferindo tudo aquilo que deveria ser dado ao Deus verdadeiro, que os libertou efetivamente da terra do Egito, para este bezerro de ouro. E aí, um outro detalhe interessante é justamente a figura do bezerro. Por que foi justamente um bezerro? Porque, obviamente, o bezerro era parte integrante do sistema sacrificial que Moisés estava ensinando para o povo. Então, Arão construiu uma ideia de Deus. E uma das evidências textuais disso também é o versículo 5, porque ele fez um altar, que é onde se colocavam os bezerros, e ele disse a seguinte frase, versículo 5: amanhã será festa ao Senhor.
E aqui ele usou, porque a palavra Senhor está aí toda em maiúsculo, né? O nome que é o nome mais elevado de Deus, que é o Jeová na língua portuguesa, ou Yahvé na língua hebraica. Por que Arão fez isso, meus irmãos? Se a lei de Deus estava proibindo terminantemente atos como esse. Por que o sacerdote Arão fez isso? 2 razões. Primeira, versículo de número 9 e 10. Eles estão declarando, Arão está declarando, melhor dizendo, que ele temeu o povo. Os versículos posteriores, do 11 ao 24, vão mostrar Arão falando isso. Então a pressão popular fez com que Arão tomasse essa decisão. E a segunda razão, meus irmãos, e para mim a mais importante, o versículo 6 nos fala que no dia seguinte o povo madrugou, quer dizer, acordou cedo, não é? Ofereceu holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo, diz o texto, se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Qual é o problema de comer, beber e se divertir? Ora, o que nós interpretamos aqui, meus irmãos, é que aquele bezerro de ouro foi uma forma do povo de Deus sair do seu estado de consagração, no qual eles estavam desde o capítulo 19, e eles já não viam mais sentido na consagração. Porque o que é a consagração? É o momento em que você se mantém limpo e santo, porque você espera pela manifestação visível de Deus. E hoje, olhe como isso encaixa-se exatamente no tempo que nós vivemos. Nós não estamos esperando o Messias vir, nós estamos esperando o Messias voltar. E como é que nós esperamos o Messias voltar? Com a santificação da nossa vida, com a postura de abrir mão dos princípios e de prazer que nós temos e nos concentrar na santificação, na pureza da nossa vida. Foi exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu com o povo. Eles já não viam mais sentido em se consagrar. E o que eles fizeram? Construíram uma religião nova, com uma ideia de Deus nova. Perceba que isso aqui é condenado lá em 1 Coríntios capítulo 10, como um ato de idolatria. Porque o que o povo estava demonstrando na ocasião do bezerro de ouro? Que a ideia de um Deus que fazia com que eles vivessem esperando, se consagrando, já não fazia mais sentido para eles. Por isso Deus condenou a criação de um bezerro de ouro. E é exatamente esse fato, meus irmãos, que antecedeu a ocasião que nós temos diante de nós no capítulo 33. Deus dá um recado para Moisés: eu não vou mais caminhar com vocês, a terra é de vocês, porque eu prometi essa terra por juramento, mas eu não vou caminhar com vocês. É assim que Deus inaugura o capítulo de número 33. E esse é o primeiro aspecto, meus irmãos, que deve permear a nossa compreensão de graça e de comunhão: autoconhecimento. Deus, no versículo de número 3, afirma o seguinte para Moisés: vocês vão subir para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. E Deus diz assim em sequência: pois és povo de dura cerviz. Embora essa seja uma expressão que não é muito utilizada no nosso tempo, dura cerviz é uma maneira mais polida de dizer queixo duro, ou então teimoso. Aqui a referência é justamente ao animal que está empacado no lugar onde ele está e o seu condutor não consegue tirá-lo de lá para que ele siga o seu caminho. É só você imaginar na linguagem rural popular, aquele burro, aquele jumento ou aquele cavalo que, em vez de andarem, eles estão ali paradinhos e eles se recusam a se mover. O povo de Deus, na visão do próprio Deus, era exatamente assim. E o que os cavalos e jumentos têm a ver com isso? É porque o lugar onde você controla o cavalo é colocado justamente aqui. Então você puxa, eu não lembro o nome daquilo, deve ser arreio, alguma coisa assim. Mas é ali que está concentrada toda a força que nós fazemos para que o cavalo vire para cá, ou ande ou permaneça. E quando o cavalo se recusa a ir, é porque ele está resistindo às ordens que estão vindo. É assim, meus irmãos, que Deus enxerga o povo. Em momento nenhum Deus se engana a nosso respeito. Deus nos conhece. Então eu quero lhes perguntar: a compreensão de graça que nós temos é uma compreensão que vislumbra esse aspecto?
Porque nós temos uma tendência de enxergar em nós mesmos muito mais do que aquilo que realmente acontece e é. Nós chamamos de zelo as nossas desculpas, nós chamamos de espiritualidade todos os atos que nos levam a não frequentar a casa de Deus, nós chamamos de honestidade as confissões que nós fazemos em prol da nossa própria fraqueza, sem que isso nos conduza a uma mudança de atitude, e tudo isso fez com que Deus olhasse para o povo e dissesse: vocês não vão mais ter a minha companhia entre vocês, vocês são um povo de dura serviço. Meus irmãos, a graça de Deus começa a ser compreendida a partir do momento que eu consigo me enxergar. E se eu me enxergo assim, é que se torna graça. Observe como o seu coração, como o pecado do seu coração é extremamente astuto quando o assunto é graça. Porque se graça é um favor imerecido, ou seja, algo que nós não merecemos da parte de Deus, seja a salvação ou seja todas as outras bênçãos, então se você se convencer que você é uma pessoa nessas condições, então automaticamente você vai concluir que o amor de Deus é incondicional. E que Deus vai continuar suportando as nossas atitudes de teimosia, porque Ele é gracioso. E não é assim. O texto nos diz claramente: vocês vão chegar na terra, mas eu não vou com vocês. Por que Deus se portou dessa maneira? Porque Ele aceita a servidura do povo? De maneira alguma, meus irmãos. O que está em jogo aqui é o fato que Deus constatou alguma coisa sobre o povo, que às vezes o povo mesmo teimava em confessar. Então a relação de graça que Deus estava construindo com o povo, era uma relação que não tinha nada a ver com esse estilo de amor condicional, inclusivo, que nós temos visto por aí. A questão não é essa. A questão não é também que nós merecemos o amor de Deus, mas nós nos comportamos como se Deus fizesse vista grossa aos nossos pecados, como se Deus fizesse vista grossa à nossa teimosia, como se Deus simplesmente fosse bom a despeito de quem nós somos, e isso quase assassinei o português agora, isso se manteria assim eternamente. Meus queridos irmãos, enxerguem o que o texto está dizendo. Deus está afirmando que Ele não mais ficaria com o povo. Ele cumpriria suas promessas, porque Ele é fiel, mas Ele não estaria mais lá. E eu peço aos irmãos que entendam que se Deus está falando isso para o seu povo, então automaticamente isso é uma palavra para os filhos de Deus hoje também. A graça de Deus para mim e para você é algo que nos impede, é algo que nos segura em nossos comportamentos, ou é algo que nos incentiva a mudar? Quando eu enxergo o amor maravilhoso de Deus que me aceitou, eu estou enxergando uma oportunidade de mudança, ou uma oportunidade de me manter exatamente assim, na esperança de que eu tenho um Deus que vai me amar em todas as horas? Entendam, meus irmãos, por que Deus deu esse choque em Moisés e no povo? Por quê? Porque existia algo muito errado acontecendo aqui. Deus deu uma ordem: consagrem-se, porque quando Moisés descer com a lei, aí a nação vai começar. Aí vocês estarão sendo preparados para que eu viva no meio de vocês. E o povo estava lá se divertindo, comendo, bebendo, e obviamente que o mal não está nisso, mas porque eles estavam fazendo isso ao invés de se consagrarem. E a ideia, meus irmãos, da diversão é explicada de uma maneira simples. Todo mundo aqui se diverte, todo mundo aqui gosta de se divertir, mas sabe qual é uma coisa interessante da diversão? Com o tempo ela se torna incontrolável. A diversão começa assim: é só uma horinha, um pouquinho, é só um minutinho, e depois passa, e depois vai. Quando o assunto é comida é assim: é só um. Ah, mas vamos mais um. Aí depois vamos continuar mais um. E assim por diante, por diante, por diante, por diante. Quando é bebida, é só uma. É a segunda. Não, vamos mais uma, porque hoje é festa, né? Nós estamos aqui. Vamos mais uma, vamos nos permitir, vamos nos abrir.
E aí você já falou que vai tomar saideira umas 15 vezes e não saiu nada ainda, só entrou. Esse é o ponto. A diversão acaba se tornando algo que derruba as nossas defesas. Em nome da diversão, nós vamos começar a abrir mais a nossa vida para as coisas que não pode. E é exatamente essa a postura do povo. O bezerro de Deus, o bezerro está aqui. O nosso Deus está aqui. E obviamente uma imagem, uma estátua, ela não pode falar, ela não pode olhar. O Salmo 115 é muito interessante, porque ele fala sobre os ídolos assim. Eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm olho, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Mas enquanto ele estiver aqui, Deus está aqui nos abençoando. Foi nessa hora que Moisés recebeu o seguinte recado de Deus: melhor você descer lá. Porque esse povo aqui de dura serviço está brincando comigo. E a história nos diz, meus irmãos, que duas coisas aconteceram antes disso aqui. Moisés matou a fio de espada todos aqueles que adoraram a esse bezerro de ouro. E ele moeu esse bezerro de ouro no rio e fez com que todo mundo bebesse a água. E por fim, Deus dá o seguinte recado: eu não ando mais aqui. Meus irmãos, eu quero lhe dizer que essas são coisas que às vezes Deus faz. Muito embora Deus seja Pai amoroso, esse amor não quer dizer que Deus não vai mostrar quem Ele é de tempos em tempos para que a gente não se esqueça. Então Deus retira a sua presença, Deus retira a sua mão abençoadora e faz com que nós, por algum momento, vivamos como os ímpios, sem Deus no mundo, sem regra. É o momento em que Ele deixa as nossas consciências livres para fazer o que a gente bem entende, sem qualquer tipo de dano aparente. Mas esse é o momento, meus irmãos, em que Deus está retirando a sua presença. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para o povo: se divertir-se é o que vocês querem, então é isso que vai acontecer. Então se divirtam, mas eu não estou aqui. E foi esse momento, meus irmãos, e tantos outros, porque Deus não fez isso uma vez só, mas foi esse momento que fez com que o povo entendesse o que estava acontecendo. O versículo 4 nos diz que o povo ouviu essas más notícias e ele se pôs a prantear. E é exatamente nessa hora, muito embora a retirada da presença de Deus seja uma punição, é nessa hora, meus irmãos, que nós vamos entender onde estão os verdadeiros filhos de Deus. Porque duas reações são possíveis. Quando Deus retira a sua presença para, entre aspas, dar liberdade para as pessoas, uma possível reação pode ser assim: opa, então agora já não tem mais nada que me segure, já não tem mais nada que me impeça de fazer as coisas, então é isso aí, vamos lá. E você também pode ter uma segunda reação possível, que é essa reação aqui: o povo se entristecer. E, irmãos, se a primeira característica da graça de Deus e da comunhão é justamente o autoconhecimento, a segunda característica é essa aqui. Quando o povo se entristeceu, o texto fala no versículo 4 que nenhum deles vestiu seus atavios. Essa palavra atavio tem a ver com enfeite, tem a ver com objetos de adorno. É uma palavra que a gente não usa muito, mas se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver lá, por exemplo, no capítulo de número 21, que a Nova Jerusalém desce dos céus como noiva ataviada para o seu esposo, preparada, aperfeiçoada. A ideia de alguém que se preparou, que treinou, que mudou a sua vestimenta, colocou a sua maquiagem, colocou todas as coisas que pudessem torná-las mais belas. E o povo não vestiu seus atavios. O versículo 6 ainda diz que eles tiraram os seus atavios desde o Monte Horebe. E um detalhe interessante, irmãos. Moisés, diz o texto, ele costumava fazer uma tenda especial para ele buscar ao Senhor fora do acampamento. E todas as vezes que ele queria falar com Deus, ele caminhava para fora do arraial. E a partir daquele momento o povo começou a fazer uma coisa diferente. O texto diz no versículo 8 que quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia onde eles estavam para olhar pelas costas a figura de Moisés. Então, se a primeira característica
da graça de Deus e da comunhão é o autoconhecimento, a segunda característica, meus irmãos, é a adoração. O texto fala no versículo de número 7, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Ainda no versículo 10 diz assim, que todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. O sentido dessa adoração aqui, irmãos, não é uma adoração litúrgica, pública, como essa que nós estamos fazendo aqui, mas é uma adoração que se voltava para Deus, demonstrando a Ele o seguinte princípio: eu não vou para lugar nenhum se o Senhor for comigo. É um senso de dependência da presença de Deus num nível muito mais intenso. É uma pessoa que se recusa a dar um passo para frente, sem que Deus acompanhe. Quando a gente sente, meus irmãos, o gosto amargo, já filhos de Deus, de vivermos longe dEle, quando nós nos damos conta dessa vida, tudo o que nós queremos é a presença dEle na nossa vida. A gente que já caminhou longe, longe, como diz o hino do nosso Salvador, quando a gente percebe isso e se dá conta do que aconteceu, tudo o que a gente quer é buscar o Senhor. Com um detalhe: não se podia fazer isso aonde você estava. Você tinha que sair para a tenda fora do arraial. Irmãos, todas as vezes que alguém saía para fora do arraial, a adoração ao Senhor era mediante holocaustos, ofertas queimadas. Os irmãos se lembram de um texto que foi pregado aqui há algumas semanas, sobre Hebreus capítulo 13? Saiamos para fora do arraial levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Buscar ao Senhor naquele contexto tinha a ver com isso. Senhor, eu errei. Eu quero mudança. Eu quero transformação. O movimento de sair envolvia exatamente isso. Existe algo errado aqui que precisa ser consertado. E é impressionante para mim, meus irmãos, a palavra adoração estar contida nesse contexto. Porque a adoração não é simplesmente comparecer. A adoração também é reconhecer. A adoração também faz com que nós nos voltemos para Deus e digamos: eu já vivi tanto tempo longe do Senhor, agora eu não dou mais nenhum passo sequer, se o Senhor não for comigo. Isso é adoração. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, meus irmãos, nós estamos trazendo coisas. A nossa vida, é verdade, mas nós estamos trazendo conteúdos. E o que tem nesse conteúdo? A Bíblia diz, por exemplo, que Deus resiste aos soberbos. Mas o coração quebrantado, um coração contrito, jamais é desprezado por Deus, a Bíblia diz. Então, se a nossa maneira de adorar ao Senhor consiste em apresentar-me de uma forma que eu considero apresentável para Deus, isso não é adoração verdadeira. Onde eu quero chegar com isso? Sabe aquele negócio que às vezes a gente sente, de que hoje eu não estou bem para ir na igreja, então eu não vou? Irmãos, isso não é adoração. Isso não é adoração. E eu vou te dizer um motivo pelo qual isso não é adoração. Quem é que determinou que você não está se sentindo bem? De quem são os critérios? São meus. Eu estou olhando para mim mesmo e dizendo: eu hoje não quero. E aí eu invento uma justificativa qualquer. Não é isso que Deus espera, meus irmãos. Deus espera que a adoração seja movida por esse senso de ausência da presença dEle. Senhor, eu não quero viver longe do Senhor. Mas e quando eu não estou emocionalmente preparado? Entendo uma coisa. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que me move à casa de Deus, ainda que eu não esteja me sentindo em condições emocionais plenas? É a promessa de Deus que em Cristo
Ele sacia tudo o que eu preciso. E Ele me dá tudo o que eu preciso. Eu não consigo entender a lógica que existe em você estar mal e não querer a cura para esse mal. Eu não consigo entender a lógica que existe entre alguém que está se sentindo longe de Deus, mas não vai para perto de Deus. Existe sentido em você estar se sentindo longe de Deus e pensar comigo, eu estou tão longe de Deus que eu não quero ficar longe de Deus. Não tem sentido. Quando você está incomodado com a ausência da presença de Deus na sua vida, busque o Senhor. E com um detalhe interessante, meus irmãos, quem foi o sucessor de Moisés depois da sua morte? Pergunta da escola dominical, né? Josué. Tem um detalhe muito interessante sobre Josué aqui. O versículo 11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Mas, porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Você vê que coisa interessante? Josué não foi escolhido por uma obra do acaso. Mas Josué foi escolhido por quê? Porque antes mesmo de ser o grande líder que ele foi, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a estar na casa do Senhor. Quando Moisés saía, ele ficava. E o que tinha naquele lugar? O versículo de número 9 nos fala que Moisés, dentro da tenda, uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Josué olhava para aquela coluna de nuvem e dizia: isso aqui é belíssimo. É a manifestação visível da presença de Deus. Eu não quero ficar longe disso. É isso que eu quero para mim. Por isso que Moisés, meus irmãos, quando morreu, teve Josué como seu escolhido. Porque ele, depois de Moisés, era a pessoa que mais frequentava a tenda da congregação, fora do arraial. Percebam, não existe nenhuma vantagem em você estar longe de Deus. Nenhuma. E estar longe de Deus é uma coisa que vai, em vez de trabalhar a seu favor, trabalhar contra você. Porque os que estão aqui, buscando ao Senhor continuamente, à porta da tenda da congregação, não são os perfeitos. Não são os santos. Não são os aperfeiçoados. Mas são aqueles que reconhecem a dura serviço que eles têm. Sabe por que nós estamos aqui, meus irmãos, dia após dia? Porque um dia o Senhor disse que eu era de dura serviço e eu acreditei. Porque um dia o Senhor enxergou em mim aquele cavalinho, aquele jumentinho, aquela mula que não anda, que empaca. E se você acha isso absurdo, você diz assim: nossa, mas então Deus me compara com uma mula? Parece um pouco cômico se não fosse trágico, né? Quando é uma piada, a gente ri quando a gente fala que os outros são mula, né? Mas a palavra de Deus faz isso com a gente também. Inclusive, se você ler o Salmo 32, você vai ver uma advertência muito clara assim, ó: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Olha que aplicação de sermão interessante, né? Não seja mula. Mas é exatamente essa a figura mais exata do texto, não tem jeito, dura serviço tem a ver com isso. Então, meus irmãos, é isso que Deus está ensinando para o povo. A graça aproxima, porque quando você reconhece quem você é, você vai ao Senhor dizendo: Senhor, é isso mesmo que eu sou. Como Paulo falou no texto que nós lemos mais cedo, eu sou o principal dos pecadores, mas eu quero transformação para a minha vida. Esse é o passo 2, porque se você fala que você é o principal dos pecadores e não se move em direção à cura, em direção a mudar o seu estágio, isso é simplesmente uma falsa humildade, uma arrogância e uma falsidade do coração. Mas quando você diz que é o principal dos pecadores e vai lá em direção ao Senhor para que Deus mude o seu coração, aí sim você reconheceu a graça de Deus na sua vida. E esse é o terceiro ponto agora que eu quero dizer a vocês. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, adoração. Terceiro ponto. Até aqui, meus irmãos, Deus não ia com o povo. Mas aí Moisés intercede no versículo 12. Ele diz no versículo 12 assim: Senhor, o Senhor me mandou fazer subir o povo. Só que tem um detalhe.
quem é que vai comigo? Deus faz essa pergunta: quem é que vai comigo? E aí Moisés começa a argumentar com Deus. E aqui entendo o que eu estou dizendo. Não foi a argumentação de Moisés que convenceu Deus e fez Deus mudar de ideia, viu? Porque aparentemente, em alguns textos do Antigo Testamento, principalmente naqueles que falam que Deus se arrependeu, a impressão que dá, num primeiro momento, é que a gente olha para esses textos e pensa: ué, mas então Deus muda de ideia? Não, irmãos. Essa é uma figura que os estudiosos chamam de antropomorfismo. O que isso significa? É atribuir emoções humanas a Deus para que a gente o compreenda. Um exemplo disso é o seguinte: a gente fala, por exemplo, que os olhos de Deus estão sobre todo lugar. O que a gente quer dizer com isso? Que Deus vê tudo. Mas Deus tem olhos? Deus é espírito, né? A gente fala, por exemplo, das mãos de Deus, do braço forte de Deus. Mas Deus tem braço? São figuras, apenas figuras que mostram Deus se adaptando à nossa linguagem para que a gente entenda a força da expressão. Entende? Agora, tem uma coisa aqui nesse texto, irmãos, que é muito real. Como eu disse e repito, não foi a argumentação de Moisés que fez Deus mudar de ideia. Mas o que Deus promoveu diante de Moisés, quando ele diz assim: eu não vou mais com vocês, foi conduzir Moisés exatamente para esse ponto. E o argumento de Moisés mostra a compreensão desses dois pontos anteriores. O versículo 13 fala assim, Moisés dizendo: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E além disso, considera que essa nação é teu povo. Meus irmãos, o que Moisés disse, em outras palavras, era mais ou menos assim: Senhor, mostra então, se esse caminho que nós estamos seguindo não é o teu, mostra qual é o teu e nós andaremos por ele. E é por isso que eu acho interessante isso estar no Antigo Testamento, porque se você ler no Novo Testamento, você vai ver um momento, que é exatamente o texto da semana passada, né? Em João capítulo 14, os discípulos estão ali perguntando para Jesus, e Jesus diz a eles assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí Jesus fala para eles assim: e vocês sabem o caminho para onde eu vou? E os discípulos falam: não, a gente não sabe, Senhor. E o que Jesus responde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus fez ali? Jesus mostrou qual era o sentido da vida dele. E disse para os discípulos: se vocês querem ir para onde eu vou, esse é o caminho. O que Moisés estava pedindo ao Senhor aqui, meus irmãos, é esse. Se eu não sei qual é o caminho, se o Senhor não vai com a gente por esse caminho que nós estamos trilhando, qual é o teu caminho? Mostra esse caminho para a gente. E Deus responde no versículo 14 assim: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Em outras palavras, no Novo Testamento você lê assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. É a terceira característica da graça de Deus, meus irmãos: a presença. Quem está debaixo da graça de Deus diz com todas as letras: Deus está comigo. Não é no sentido assim de comunhão, mas é no sentido assim: o caminho que eu sigo, o caminho que eu trilho, é o caminho de Deus. Deus trilha esse caminho junto comigo. Nem todos podem dizer isso, meus irmãos, mas o Filho de Deus pode. Se você quer entender a graça de Deus, você precisa entendê-la nesses termos. Primeiro, Deus enxerga em nós povo de dura cerviz. Você se enxerga assim também? Segunda coisa, se você se enxerga assim, você vai adorar o Senhor de maneira diferente, você vai buscá-lo, você vai abraçar a tenda da congregação, você não vai sair do lugar onde Ele está. E em terceiro lugar, a presença de Deus será com você, de maneira inconfundível. Qual é a marca, meus irmãos, da presença de Deus? O descanso. Sabe aquela sensação de que eu estou no lugar certo? Sabe aquela sensação de segurança, de quem tomou a decisão correta,
de quem não tem nada a temer, essa é a sensação da presença de Deus. E é isso que Moisés conclui no versículo 15, meus irmãos. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Isso também me lembra um outro momento dos evangelhos, no qual Pedro diz assim: Senhor, para onde vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vocês perceberam? É uma mensagem só, a Bíblia toda. E é exatamente assim que o texto termina, meus irmãos. Moisés argumenta com Deus assim: pois se, no versículo 16, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é pelo fato do Senhor estar conosco? Qual que é a diferença entre o povo de Israel e os outros povos, Moisés argumenta? Não é o fato de que o Senhor está aqui com a gente e não está com eles? Então, se o Senhor tirar a tua presença do nosso meio, então qual vai ser a nossa diferença em relação aos outros? Nenhuma. E é isso que Moisés entendeu. Por essa razão, meus irmãos, quais são as implicações que nós temos em relação à comunhão? Primeira coisa, se você acha, que é uma frase, na verdade, de Charles Spurgeon, se você acha que as pessoas ao seu redor são difíceis demais, fique muito tranquilo, porque você é pior do que elas. Nós temos uma tendência de terceirizar a culpa em tudo, que é do pecado. Em alguns momentos a gente resiste à comunhão assim: ah não, lá eu não posso ir. Lá eu não posso ir, porque lá está cheio de lacuna. Deus, pela sua palavra, coloca um grandioso espelho na sua frente e pede para você olhar. O que é que você vai enxergar? Um queixo duro. E é uma coisa interessante, irmãos, porque o grande pecado que eu convivi na minha adolescência foi esse: a arrogância. Como eu sempre fui um bom aluno na escola dominical, então eu me achava realmente um cara muito bom, que ganhava tudo. E a primeira vez que eu perdi uma gincana bíblica na minha vida foi tão triste. Sério, foi muito triste. Eu olhava pro cara que ganhou no meu lugar do mesmo jeito que a Dilma olha para o Michel Temer: golpista. Isso aqui era meu. Isso aqui pertencia a mim. Você roubou. Era meu. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, meus irmãos, qual era a razão dessa arrogância toda. E foi uma coisa que eu até compartilhei com alguns amigos essa semana. Você sabe por que a gente se sente tão bom assim? Porque o nosso parâmetro de comparação são os outros. Tenta se comparar com Cristo para você ver. Nossa, eu sou uma pessoa tão boa, eu frequento tudo, eu dou o dízimo, eu faço, eu aconteço. Então vamos colocar o padrão perfeito de Cristo na sua frente e você vai ver quem que ganha. Eu acho que esse é um dos grandes aliados que nós temos contra o orgulho. Em vez de você se comparar com os outros, se compare com Cristo. Você sempre vai perder. A não ser que você ache que você pode se equiparar a Cristo. Mas esse é o ponto. Nós ganhamos muitos adversários à comunhão, meus irmãos, porque a gente tem essa tendência. A gente olha para lá, a gente olha para cá, a gente olha para cima, a gente olha para baixo, a gente olha para os lados e a gente não percebe nenhum povo digno de ter a nossa presença. Por quê? Porque falta com que a gente reconheça que a dura cerviz também está em nós. E eu tenho certeza que você tem muitos bons motivos para você não conviver com algumas pessoas no seu ponto de vista. Mas e quando o contrário acontecer? Aí vai faltar igreja presbiteriana nessa cidade para você. A nossa já não vai mais servir, nenhuma das outras vai servir, nenhuma denominação vai te servir, até o momento que você vai criar o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo você, e vai criar a sua igreja, a igreja joanina, e vai criar a sua Bíblia, a Bíblia segundo João, e vai criar a sua maneira de viver, sendo santo segundo João. Não o João evangelista, o João eu aqui, estou falando de mim. É isso que acontece com a gente cria a nossa igreja. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Em segundo lugar, a adoração, irmãos, como nós já falamos, é fruto desse reconhecimento.
E aqui eu queria que você atentasse muito para esse ponto. Sabe um dos grandes males que a teologia reformada pode fazer na sua cabeça? Meu Deus, eu acabei de falar uma coisa que não tem como cortar, mas eu vou falar mesmo assim, que agora eu já comecei. Eu acredito que a teologia reformada, a teologia calvinista é a melhor das teologias, é a mais bíblica, é essa teologia que a gente prega, mas com um detalhe: ela é tão boa, mas ela é tão boa que você que a abraça pode incorrer numa tentação muito séria de você se tornar um analista, de você se tornar vamos dizer assim, uma pessoa que analisa tudo em todos os lugares que você vai, como se existe um nível de cristocentricidade do culto, e você diz: isso aqui não, agora isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Por que isso acontece com as pessoas? Porque a teologia reformada é um negócio tão avançado, que é como se a gente fosse um nível mais elevado assim de cristãos, irmãos. Os calvinistas entendem a Bíblia melhor, é verdade. Só que isso pode causar um pecado dentro da sua cabeça. Você vai se tornar uma pessoa que vai observar o púlpito, vai observar o culto, mas não vai se observar. Quantas vezes a gente já pronunciou coisas do tipo assim: eu não ouço determinado pastor porque ele não é calvinista, eu não ouço determinado pastor porque a pregação dele não é boa. Faça o seguinte teste: a sua igreja, e aqui eu me pergunto, aqui eu pergunto a vocês, aqui, você está numa igreja reformada? Você está numa igreja calvinista? Você tem um pastor reformado? Você tem presbíteros reformados? Você tem um ensino reformado? Mas você vem na escola dominical? Mas você aparece no culto da noite? Ou você simplesmente analisa? Isso é pecado. Porque isso não é adoração. Não é você chegar aqui e abrir um checklist assim: louvor, ok, liturgia, ok, pregação, irmãos, clima, cadeira, duração do culto, aí você faz uma lista final, nota 5, eu não vou mais voltar aqui. Esse é um grande mal que assola cada um de nós, meus irmãos. Nós não podemos incorrer nisso por uma simples razão: não é adoração. Nós não estamos aqui para adorar a Deus com essa motivação. Perceba, tudo isso tem a ver com comunhão. E quando você for se aproximando da graça de Deus, você não somente vai amar a Deus, mas você também vai amar o povo. Esse povo de dura serviço, meus irmãos, e para mim essa é a mais bonita do texto. Esse povo de dura serviço, esse povo que irritou a Deus em tantos momentos, foi o povo que Moisés defendeu na presença desse Deus. Moisés diz no versículo 12: faze subir a este povo. Faze subir a este povo. Deus, em outras palavras, não desiste desse povo não. E eu tenho certeza que você pode nomear muitas e muitas dificuldades de relacionamento ou de conduta, mas se você ama a graça de Deus, você também ama o povo de Deus. E a sua oração para Deus é a seguinte: Senhor, não desiste desse povo não. Faz esse povo chegar lá. Caminha com ele. Como o nosso coração é egoísta, irmãos. Às vezes a gente se sente acima do povo. A gente diz assim: eu estou indo para a terra de Canaã. Agora aqueles lá eu não sei para onde estão indo. Aqueles lá estão indo para qualquer outro lugar. Mas eu não estou junto com eles. Eu estou indo para lá, eles estão indo para cá. Moisés também tinha todos os motivos para falar assim: Deus, vamos fazer o seguinte, vamos eu e o senhor aqui, o senhor é meu amigo, face a face, nós estamos aqui conversando, nós somos parceiros, então vamos fazer o seguinte, vamos construir um povo novo, eu e o senhor. Não, Moisés fez diferente, ele falou assim: Senhor, esse povo aqui, que o senhor está pedindo para que eu conduza, que o senhor está pedindo para que eu acompanhe, esse povo tem que chegar lá. Então não abandone esse povo. Se você entendeu o que é a graça de Deus, você olha ao seu redor e faz a mesma oração: Senhor, faz esse povo chegar lá. E por isso eu te pergunto nessa noite: a que povo você está ligado? A que parte do corpo de Cristo, do reino de Deus, você está ligado? Porque se você ama de fato o povo de Deus, você fala isso: Senhor, faz esse povo subir. Acompanhe esse povo, não desista desse povo.
Por uma razão muito simples: eu também faço parte desse povo. Eu também estou aqui no meio de vocês. Todas as críticas à igreja que eu já ouvi, meus irmãos, foram feitas por pessoas que elas estão aqui. Aqui que eu digo, não aqui, mas na igreja. Mas quando elas criticam, é como se elas não fizessem parte da igreja. Não é esse tipo de atitude que o Senhor espera de nós. Então mude as orações. Em vez de você mandar Deus tratar esse povo como Ele merece, mandando raio, trovoada, terremoto, ore diferente. Fala assim: Senhor, não desiste desse povo. Nós vamos caminhar juntos para Canaã. Permita que a minha mão seja dada ao maior número de pessoas possível para que a gente chegue lá junto. Essa é a nossa oração, meus irmãos. E é a oração de quem entendeu a graça de Deus. Que Ele assim nos abençoe. E nos faça chegar juntos. E não desista de nós. Em nome de Jesus. Amém.